saber o que resolveria, né? Um cidadão como esse, que abusa de uma criança, promotor, teria recuperação? A castração seria uma medida efetiva aí para combater esse tipo de crime ou não? O problema é que não é só o homem que faz esse abuso, a mulher também pode fazê-lo. O crime sexual, embora quando a gente fala em estupro, a gente pensa num homem estuprando uma mulher, mas pode ocorrer o oposto também, né? E acontece sim, né? E daí nós vamos usar a mesma castração química para a mulher abusadora que usa em relação ao homem, parece que elas são impossíveis, né? O que tem que haver é a punição efetiva, né, desses estupradores com cumprimento da pena real e concreto, né? O que a gente tem no Brasil são pessoas que apresentam soluções mágicas, só que as soluções mágicas nunca prosperaram, né? Elas nunca deram certo, nunca funcionaram, né? Quando os outros países, a maior parte dos países do mundo, o que eles fazem é o feijão com arroz, ou seja, quando há o delito, há a investigação, há o processo, há a punição e a pessoa cumpre a pena de forma efetiva, né? Este é o maior exemplo. Nós agora estamos assistindo lá no CEPAIGO que os presos estão cumprindo a sua pena, que eles não controlam mais os presídios, o resultado eles não querem ficar presos. Isso é um desestímulo para o crime, porque o cidadão que está aqui fora, não, calma lá, agora não é mais aquela zorra que é antes, agora a gente não faz mais churrasco, não entra mais droga, não entra mais celular, não rola mais dinheiro, entendeu? Então a coisa funciona, então eu não quero ficar preso. A reclamação é essa, né? E isso serve de desestímulo. Outra questão, e os presos do semiaberto, do aberto, que estão em liberdade hoje com controle através de monitoramento de tornozeleira eletrônica, por que eles não estão delinquindo, Rafael? Por que caiu a criminalidade? Porque eles não querem voltar lá para dentro. Porque eles não querem voltar para o regime fechado, né? E também porque a tornozeleira, que pode, deve ser e é usada para estupradores também, ela permite que a polícia monitore onde está o indivíduo. É algo semelhante ao que a Débora falou em relação aos Estados Unidos, né? Então a polícia sabe aonde está a pessoa. E caso ocorra um delito sexual, por exemplo, ele será o primeiro a ser investigado. E o sistema permite o rastreamento de todos os locais onde ele passou. Ad infinitum rei memória, ou seja, não é 30 dias como uma câmera de vídeo, né? É 1 ano, 2 anos, o tempo que estiver monitorado. Então, existem soluções tecnológicas para a redução do crime. O Chile, por exemplo, adota o reconhecimento facial nas ruas de Santiago e no interior do país. No Brasil, há uma resistência do judiciário se admitir o controle facial no metrô, que evitaria crimes, dentre eles até sexuais, de pessoa ficar molestando uma mulher, assim por diante, né? Então, você tem hoje recursos tecnológicos, você tem o exame de DNA, por exemplo, o banco de genético, que é feito justamente dos criminosos que praticam crimes sexuais, não é, que, uma vez colocados em prática, com certeza vão reduzir os níveis de crimes sexuais. Fred Rodrigues, diante desse caso, te dá mais convicção para concordar com essa castração química? Sim, com certeza. Ainda mais da forma como os projetos de lei que estão caminhando nesse sentido, até tive a oportunidade de olhar uns aqui agora, da forma como eles estão sendo elaborados, né? O que propõe o projeto de lei? Vou citar, por exemplo, da Bia Kicis aqui, deputada Bia Kicis, que o estuprador que queira ter acesso à sua liberdade condicional, ao direito da liberdade condicional, tenha que passar voluntariamente pela castração química, né? Então não vai ser nada impositivo. Você vai pegar o cara, amarrar ele à força e fazer essa castração química. É uma opção. É uma opção para ele ter a sua progressão ali, né, no seu regime. Então acho que sim, de certa forma também é válida. Dessa forma é mais válida ainda. Por quê? Porque você vai estar... Concordo, claro, com o Fernando, quando ele diz que no Brasil, infelizmente, a punição ela não é cumprida. A gente tem aqui até o Instituto da Prescrição Penal, que, na minha opinião, continua sendo uma aberração, né? Apesar de ter passado por uma reforma aí, continua sendo uma aberração, né? Prescrição penal, quem não sabe, é quando o Estado não pode mais punir o indivíduo em razão do decurso do tempo. Isso eu não concordo, não acho que só porque o tempo passou você não pode ser mais punido pelo crime que você cometeu. Mas nesse caso, e a gente vendo, né, as imagens, não tem como não se indignar. E toda ação que venha no sentido de diminuir, porque eu penso o seguinte, a pessoa que está disposta a delinquir, ela vai analisar, antes de cometer aquele crime, antes de cometer aquele ato, quais as consequências daquilo. Se ela tem uma perspectiva de que ela não vai ser punida, e que se ela for punida, a punição não vai ser levada até o final, seja por tecnicalidades jurídicas, seja pela falta de disposição do Estado, seja a falta de equipamento, aparelhamento do Estado para
para fazer essa punição, para fazer esse crime, ela vai se sentir mais à vontade. Eu acho que uma castração química, nesse sentido, e ela fala, olha, só vou ter acesso à minha condicional. Se eu aceitar isso, eu acho que realmente vai ser um fato desmotivador aí para esse tipo de crime.